Paz do Senhor, meus queridos, amados, que bom estarmos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade ao qual o Senhor nos permite estarmos aqui para estudar a poderosa palavra de Deus. Temos lições maravilhosas e queremos nesta oportunidade compartilharmos a lição de número 4, uma lição muito boa, uma lição que tem muitas polêmicas e uma lição que vai nos trazer um sadio ensino. Isso é o importante, é nós sairmos aqui sarados pela palavra de Deus e termos o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos. A lição de hoje é a lição de número 4, nós estaremos estudando acerca das sutilezas da normalização do divórcio. Vamos estar aprendendo acerca das sutilezas da normalização do divórcio, um tema bem atual, bem abrangente para o nosso deleite, o nosso conhecimento. As lições bíblicas, meus queridos, nesse trimestre, estamos estudando acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas do inimigo ou de Satanás, nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias na terra, então não sabemos quando Jesus estará voltando, mas uma coisa é certa, ele está muito perto de voltar, muito próximo, pelos sinais que nós já observamos acontecendo no cotidiano, no nosso sistema global. Então, a lição de hoje, a lição de número 4, ela vai ser ensinada dia 24 de julho. O texto áureo diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus 19, 6. Verdade prática diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, heterossexual, monogâmico e indissolúvel é o padrão bíblico para o casamento. Mas o que são esses três fatores? Ou esses três pontos? Heterossexual quer dizer o casamento de um homem com uma mulher. Então, um homem e uma mulher heterossexuais, ou aqueles que têm a sua sexualidade honrosa, que é o heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Então, fazem aí sexos opostos unindo-se em um só. Como nos ensina a Bíblia, monogâmico, o casamento mono é apenas um homem com apenas uma mulher. Então, esse é o casamento monogâmico. Nós vemos muitos casamentos aí poligâmicos, que é mais conhecido como poligamia, que é o casamento entre um homem com mais de uma mulher, ou o casamento de uma mulher com mais de um homem. Então, esses são casamentos poligâmicos. Então, o casamento original proposto por Deus pela sua palavra é o casamento monogâmico, casamento entre apenas um homem e apenas uma mulher. Une-se um só, em uma só carne. E temos o heterossexual, monogâmico e indissolúvel, ou seja, um casamento para sempre, um casamento até a morte o separa. Então é indissolúvel, não há nenhuma separação. Então é até a morte separa, como diz a palavra do Senhor Jesus. Então, queridos, essa é a nossa lição de hoje. Nós queremos estar transcorrendo a nossa lição acerca de alguns pontos poderosos na nossa lição. O primeiro ponto
e temos a palavra-chave de hoje, que a palavra-chave é divórcio. O que é divórcio? Divórcio é quando um casal resolve, por meio de leis, divorciar, ou seja, quebrar a sua aliança com o seu cônjuge. Então isso aí é divórcio, é algo que acontece, e a lição de hoje vai falar acerca disso. Temos o primeiro ponto, que é o divórcio no contexto bíblico. Divórcio no contexto bíblico, onde ele vai se dividir em 2 pontos, e também 2.2, a sutileza da normalização do divórcio, e o ponto 3, o divórcio e a prática pastoral. Vamos estar estudando acerca desses 3 poderosos temas aqui para a nossa lição de hoje. Divórcio no contexto bíblico, o divórcio no contexto do Antigo Testamento e o divórcio no contexto do Novo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana era o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão, como lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4. O texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Quer dizer que era uma expressão hebraica, coisa feia. Traduzida, coisa feia possui um sentido de nudez ou uma coisa vergonhosa, ou seja, o seu esposo ou esposo encontrar a sua esposa fazendo algo que seria desonroso, tanto para um como para o outro. Então, desonrando ali o seu marido. Então, isso ali era visto como coisa feia. Então, nós vemos aqui, possui um sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que interpretavam de diferentes modos. No entanto, foi claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu marido, o seu segundo casamento era legítimo, mas o primeiro marido, de que ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, nós vemos aqui no Antigo Testamento alguns termos acerca do divórcio, como isso funcionava no Antigo Testamento. Nós vemos aqui que se o marido encontrasse coisa feia, como nós vemos aí, uma atitude vergonhosa, uma nudez, algo dessa forma na sua esposa, e viesse a se separar, pedir ali o seu desquite, poderia se separar, só que ele não foi encontrado nela adultério, não foi encontrado nela ali nenhum motivo para que ela viesse adulterar ou trair o seu esposo. Então ele não poderia se casar de novo. Nessa forma ele não poderia, porque não houve ali um adultério, não houve ali uma situação que poderia abrir um parêntese, uma brecha para o desquite ou para o divórcio no Antigo Testamento. Então ele perderia o direito de se casar, mas a sua mulher, a sua esposa, poderia contrair novas núpcias, poderia se casar de novo ali com um segundo esposo, e ela não estaria em adultério. Mas se o seu marido que ali o separou dela, viesse se casar de novo, ele estaria em adultério. Mas ela não, porque não houve ali a situação chamada
adultério, um adultério ali que foi apresentado, para que ela não pudesse se casar, ou ele também. Então, interessante isso aqui. Segundo, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um cônjuge praticou relações sexuais ilícitas, ou seja, relações fora do seu casamento, do âmbito de conjugal. Então, traduz o termo grego moichamai, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Interessante. Então, aqui nós podemos observar no Novo Testamento as palavras aqui da lei em Moisés. Nós vemos que o único motivo que justificava a separação ali do casal seria o adultério, como nós podemos observar. O adultério seria ali o ponto clímax para a separação, para haver uma separação entre os dois, que seria o quê? Relações sexuais ilícitas, ou seja, ilícitas quer dizer fora do casamento. Então, aí originava-se o adultério e o casamento poderia ali ser desfeito nesse sentido. O que nós podemos observar também é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, que não seja o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Muito interessante, nós vemos aqui nas palavras de Jesus que o casamento, ele desfeito, a não ser por uma situação de adultério, ele não foi desfeito, ele não foi dissolúvel, ele não acabou aos olhos de Deus. Essas duas pessoas ainda se encontram casados aos olhos de Deus. Então não houve aí um divórcio perante Deus. Pode ter tido perante o homem, perante as leis humanas, mas perante Deus essa pessoa continua ainda em matrimônio aos olhos do Senhor, como nós vemos as Sagradas Escrituras. É a única pauta que nós podemos ver e podemos observar pela Bíblia que o casamento pode ser desfeito aos olhos de Deus, o adultério. Segundo ponto, a nossa lição vai falar acerca a sutileza da normalização do divórcio. Sutileza da normalização do divórcio. Temos aqui dois pontos nesse segundo ponto. O primeiro é o divórcio no seu aspecto legal e o divórcio no seu aspecto moral. Nós temos aqui duas funções ou dois pontos que vamos estudar acerca do divórcio no aspecto legal e do divórcio também no aspecto moral, no aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias, a partir da Constituição de 1988. Passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira,
é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Então nós vemos aqui o divórcio no seu aspecto legal. Nós vemos aqui que a lei brasileira ela dá muitas condições e abre muitas brechas para se divorciarem, para se casarem novamente, pois está escrito, já está na Constituição, como nós vemos aqui a partir da Constituição de 1988, então passou a permitir divorciar-se e recasar-se quantas vezes fosse necessário. Nós vemos aí tantas pessoas bem conhecidas aí da mídia. Você talvez pode até conhecer alguém que já se casou mais de 10 vezes legalmente, mais de 10 vezes, já se divorciou mais de 5 vezes, tantas outras vezes nós vamos ver aí pessoas se casando e pessoas também se divorciando, porque é algo legal pela lei. Então é algo legal pela lei. Nós vamos ver aqui, isso aqui é lei humana. Nós precisamos entender que essa lei, essa legalidade é no aspecto humano, no aspecto brasileiro, das leis brasileiras, mas não tem nada a ver com a lei de Deus. Isso é o que nós precisamos entender, que a lei de Deus ela é diferente. Essa lei aqui, ela não está de acordo com a lei do Senhor, com a palavra de Deus, com a lei do Senhor Jesus, aonde ele vai nos instruir, mas há pautas para que isso venha a acontecer, é normal. É por isso que nós vemos aqui as sutilezas da normalização do divórcio. Então, se tornou normal. É algo normal, é algo legal, alguém se divorciar, alguém se casar, viver alguns tempos, se casar por contrato. Isso é normal, está previsto na lei, que há casamentos também por contrato, 2 anos de contrato, 3 anos, 4 anos, alguns meses. Então, isso aí está previsto na lei, é legal, mas não é o parâmetro e o padrão que Deus ensinou na palavra de Deus. Segundo ponto, no segundo ponto aqui da normalização do divórcio, o divórcio no seu aspecto moral. Nós vimos aqui o divórcio no aspecto legal e agora o divórcio no aspecto moral. Além de aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio em um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais do mundo. E que, com tudo isso, é moral e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo isso é moral para o cristão? Uma pergunta. O crente pode fazer isso? Outra pergunta. Então aqui nós vemos aqui é moral para o cristão? Uma pergunta. O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar aqueles que se arriscam a desobedecer à palavra de Deus e forçosamente terminam machucados. Então, nós vimos aqui no aspecto moral, o divórcio no aspecto moral. Nós vemos aqui que para um descrente qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio em um novo casamento. Então, para qualquer um descrente, qualquer um que não conhece a palavra de Deus, não teve
um ensino através da palavra do Senhor. Então, amados irmãos, isso aqui é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, no aspecto moral, aqui há essa brecha também aqui para o descrente, mas e para o crente? O crente pode usar esses mesmos ensinamentos, esses mesmos artefatos? Não, o crente é diferente. O crente, ele é guiado pela palavra de Deus, é guiado pelo que as Sagradas Escrituras ensinam. Então, meus queridos, é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? Lógico que não pode se separar. Então, o cristão, ele é diferente. Então, ele precisa dar lugar à moralidade. Ele precisa ser moral. Então, não há uma brecha. Aqueles que fazem isso aí, se separando, como muitas das vezes nós vemos aí, pastores se separando porque se cansou da esposa, ou de outras formas, outros adulterando. Então, isso aí não pode acontecer, amados irmãos, de jeito nenhum, pois a Bíblia vai nos condenar, a Bíblia vai nos trazer essa condenação. Então, nós podemos observar aqui as práticas normais do mundo. Isso aqui é uma prática normal do mundo, se desquitar, se divorciar, mas para o crente isso não é normal, é fora do comum, é fora do normal. Então, o normal para o cristão é até a morte o separe, é casar e ser fiel à sua esposa, ou o esposo ser fiel ao seu esposo até o fim, como diz aquele juramento lá na frente do altar. Então, até a morte o separe. Então, é algo honroso, é algo maravilhoso ser fiel. E isso é uma qualidade, não é para muitos, é para poucos. Fidelidade é uma das cordas, dos pilares que sustentam o casamento, é a fidelidade. Então ela está aí sempre ligada ao amor, à compreensão. Então são várias cordas que sustentam aí um relacionamento. E a fidelidade é uma das bases, das chaves que faz com que esse relacionamento perdure para sempre, perdure até a morte os separa. Terceiro e último ponto, amados irmãos, o divórcio e a prática pastoral. Nós vemos aqui o divórcio e a prática pastoral. Se divide em dois pontos, primeiro, a pessoa do divorciado, e segundo, o divorciado como cristão. Vamos ver, a pessoa do divorciado como diz aqui, a divorciado ou divorciado é uma pessoa como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por essa separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada de ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente acompanhamento psicólogo. Acompanhamento psicólogo não deve ser negligenciado. Então nós vemos aqui a pessoa do divorciado, quando ocorreu, quando teve ali um divórcio, é algo que traz muitos prejuízos, tanto na área espiritual como na área sentimental, na área emocional. Então, em tudo isso, amados, precisa ter um acompanhamento com o seu pastor, com ali o seu líder, que é pastores também, eles são psicólogos do Senhor, eles ajudam, eles instruem ali
as suas ovelhas, principalmente aqueles que estão passando por esses momentos difíceis e por divórcios, que já foi até consumado o divórcio, então precisa de uma orientação pastoral, é muito importante, e não pode também ser negligenciado um acompanhamento psicológico com um psicólogo. Isso é importante também. Tem muitas pessoas que ficam muito traumatizadas e precisa de um acompanhamento psicológico com um psicólogo para que venha assim superar as dores, os traumas. Alguns que ali já têm filhos do casamento, isso aí traz muito traumas para a vida daqueles que estão ali passando por esse momento de divórcio, que é um momento muito difícil e precisa de muita ajuda para vencer esses momentos de dificuldades. Segundo ponto do tópico 3 é o divorciado como cristão. Nós vemos aqui o divorciado, a pessoa do divorciado é o divorciado como cristão. Outras coisas acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deve de ser visto como alguém amado por Deus. Ou melhor, que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça que exige uma vida que se oriente por sua palavra. Então é muito interessante esse ponto aqui. O divorciado como cristão, nós vemos aqui que é um dos desafios pastorais, porque cada caso é um caso diferente, muitas das vezes, e precisa de um acompanhamento, precisa também ali ter um bom ensinador para se instruir ali aquele cristão que ficou em um momento de dificuldade, principalmente ali depois de um divórcio. Ele vai ser e precisa ser orientado, sabendo que Deus o ama, mas que também Deus não vai retirar a sua justiça de sobre a sua vida. Então é algo muito interessante isso aí. É algo que precisa ser avaliado com muito cuidado, porque há muitos e muitos casais aí em adultério, estão em adultério, se casando, e aquele que se casa, como diz as Escrituras, comete o adultério também juntamente com aquele que adulterou. Então isso aí, amados, é muito importante nós estarmos atentos a esses tipos de acontecimentos, porque para se membrar, para ser membro de uma igreja, precisa ser avaliado esses conceitos, e para pertencer ou para ficar permanente como membro dessa igreja, precisa também ser avaliado certos conceitos justamente sobre isso aí. Precisa se averiguar se houve um adultério, se a pessoa contraiu núpcia de novo, ela não está em adultério ainda. Então é algo que precisa ser avaliado para que não venha trazer nenhuma maldição, principalmente para a igreja do Senhor. É algo que precisa ser muito bem avaliado. Como diz as Escrituras, eu fico com a palavra-chave, a palavra forte de Jesus, aonde ele vai falar e vai ratificar acerca disso aqui, lá em Mateus capítulo 19, ou melhor, Mateus capítulo 19, o versículo 9, Jesus vai ratificar isso aqui. No texto inteiro, nós vamos ver aqui que havia ali alguns
questionando ali o divórcio, questionando algumas formas ali que aconteceram, como nós podemos ver aqui. E disseram-lhes eles, no versículo 7, então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim, ou ao princípio não foi assim, porque Deus criou e fez o casamento para ser para sempre, uma união para ser para sempre. Até a morte os separe, como nos ensina a palavra do Senhor. Então diz aqui em Mateus 19:6, assim, não são mais dois, mas uma só carne, porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19:6. Então, amados irmãos, é muito interessante isso aqui. E muitos ali questionou porque Moisés deu carta ali de divórcio, para divorciar algumas pessoas, alguns casais. E aí Jesus vai responder que Moisés deixou, deu ou permitiu aquilo pela dureza do coração daquelas pessoas. Então, ele permitiu repudiar a mulher, mas no princípio não foi assim. Mas Jesus ratifica e ele vai dizer assim, Jesus, eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, largar, abandonar, se separar, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Então eu fico com as palavras de Jesus acerca do conceito do casamento, acerca do conceito de divórcio. Então, como nós vemos aqui, qualquer que repudiar, que se separar da sua mulher, a não ser por prostituição. O que é prostituição? Que prostituição é essa? Aquela que há um adultério. A esposa trai o marido, ou o marido trai a esposa. Então, pode ser aí liberado uma carta de divórcio no conceito legal, no conceito moral e no conceito espiritual também. Então, aqui 3 conceitos aqui que nós podemos ver que pode acontecer um divórcio nesse sentido. A única forma que nós podemos ver e a única brecha e o único respaldo que nós vemos aqui é por prostituição ou por adultério. Então, é uma das formas que pode haver uma separação. E aí, aquele que foi repudiado ou a que foi repudiada pode contrair umas novas núpcias, se casar novamente, sem nenhuma penalidade espiritual, sem nenhuma mancha, sem nada. Então, aí refazendo uma nova vida. Mas aquele que foi o causador do adultério, então a única forma que pode se haver é um pedido aí de perdão, uma retratação, uma reconciliação entre ambos o casal. Mas se já houve a separação, a sua esposa que foi ali a ofendida, a repudiada, se casou de novo, então esse homem ele não pode contrair núpcias, não pode se casar, porque está em adultério, e quem se casar com ele vai estar em adultério. Ou vice-versa, a mulher que foi ali a que ofendeu o seu esposo, a que ofendeu o seu marido, ela, uma vez separada, o seu esposo pode ou não aceitá-la de volta. Isso aí é entre os dois, mas ocorrendo o divórcio, e tem direito pela lei, pela moralidade também aqui, há um respaldo também para
ser rompido esse casamento aos olhos de Deus, através a única coisa através do adultério. Então isso aí pode acontecer. Então esse esposo que foi ofendido, ele pode se casar de novo e a sua esposa não pode. Então ela se casar, ela está em adultério, e se alguém se casar com ela, comete adultério também, como diz a palavra de Deus. Então é algo muito sério, é algo muito tremendo que vemos na palavra de Deus acerca do divórcio. Então, você que já enfrentou essas situações, analisa a sua vida, está aí passando, ou tentando, querendo, analise direito, porque a Bíblia só dá um respaldo para isso. Então, não podemos de maneira nenhuma fazer como o mundo está fazendo. Então, o casal uniu-se e até a morte os separa. Então, orando, cada um carregando a sua cruz e servindo ao Senhor com alegria. E assim, Deus vai dar vitória a cada um, em nome de Jesus. Então, aqui essa foi a quarta lição acerca das sutilezas, da normalização do divórcio. Então, para o mundo isso é normal, para as coisas terrenas isso é normal, para a legalidade das leis isso é normal, mas para o cristão não é normal. É algo anormal, fora de parâmetros, fora de respaldos bíblicos. Então não podemos nos conformar com esse mundo, como o apóstolo Paulo vai lá escrever, lá em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, com as práticas deste mundo, com o que este mundo prega, com o que este mundo oferece, mas sejais renovados pela transformação do nosso entendimento, que é através da palavra, através dos conceitos que a Bíblia nos ensina. Então, lição maravilhosa. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.